A paz do Senhor, meus irmãos. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Hoje, quinta-feira, dia 24 de abril de 2025, faremos a nossa leitura diária da nossa lição de número 4, Jesus, o Pão da Vida, da nossa revista, da Escola Bíblica Dominical. Amém? Nossa leitura hoje se encontra em João, capítulo 8, e os versículos de número 31 e 32, e diz assim a palavra do Senhor. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. O que nós temos aqui, irmãos, é um texto muito conhecido, principalmente o versículo 32, que diz: e conhecereis a verdade vos libertará. Se nós entrarmos no mérito dos versículos e podermos entender melhor como está escrito esses versículos, nós podemos começar ali pelo versículo 31, que diz: disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele. O que Jesus estava querendo dizer? Que Jesus estava falando a um grupo específico, e esse grupo específico eram os próprios judeus, que haviam demonstrado um pouco de fé, irmãos. Já não eram mais aqueles que não criam, que não tinham entendido, como a gente viu nos versículos e na leitura da quarta-feira. Então, isso mostra que a fé, inicialmente, ela é importante, mas ela precisa ser aprofundada, e transformada em um relacionamento real com Cristo. Não devemos viver superficialmente. Então, quando Jesus disse aos judeus que haviam crido nele, é porque Jesus percebeu que eles estavam crendo naquilo que Jesus estava falando. A gente continua ainda analisando os versículos e diz: se você permanecer na minha palavra. A palavra permanecer, irmão, se a gente for olhar lá no grego, no dicionário grego, a gente vai ver que a palavra é meno, que implica o quê? Inconstância, fidelidade, comprometimento duradouro. Tá? Não é uma coisa, como a gente acabou de comentar, superficial, é alguma coisa consistente, real, E isso não basta só ouvir ou conhecer a palavra de Deus, a gente precisa viver a palavra de Deus. É viver por ela, é ser por ela, é estar nela. Jesus está chamando para um discipulado ativo. Não é só aquele momento, eu peguei, li aqui, entendi, agora vamos seguir. Não, está falando de uma coisa ativa, uma coisa constante, uma coisa que eu vá fazer todos os dias. Que esse estilo de vida, irmão, ele é moldado pelos ensinamentos. É isso que Jesus está falando. Quem permanecer na minha palavra, não é só conhecer ela, mas permanecer, viver, estar dentro dela. Depois continuamos, são verdadeiramente meus discípulos. Jesus faz essa distinção entre crer superficialmente e ser discípulo verdadeiro. E o que é ser discípulo verdadeiro? É mais do que seguir de longe, de estar usando um binóculo, vendo Jesus de longe e falar: aquele Jesus lá eu conheço, aquele é o da cruz. Aquele foi aquele que veio aqui, fez a passagem, morreu e foi crucificado. Não, é muito mais do que isso. É seguir de perto, é estar junto dele, é aprender com ele, continuar crescendo com ele espiritualmente. É obedecer e imitar o próprio Jesus. Isso é ser verdadeiramente um discípulo, E no final no versículo 32, a gente tem: conhecerão a verdade. O conhecer aqui, irmão, aqui não é apenas uma informação. Como nós falamos, eu conheço, ouvi falar. Mas é um relacionamento íntimo, e vivencial com a verdade. E qual é essa verdade? Jesus é o mesmo. É a verdade. João 14, versículo 6, vai dizer sobre isso. Essa verdade, irmão, ela vai além. Porque quando a gente fala de verdade na Bíblia, nós estamos falando de Cristo, nós estamos falando de Jesus. E o que é o oposto à verdade é a mentira. E a Bíblia vai nos ensinar que a paternidade, que a Bíblia dá ao diabo é exatamente a mentira. O pai da mentira, é o diabo. Então, quando a gente está mentindo, a gente está andando fora dos preceitos de Deus, fora da verdade, então nós estamos cada vez mais similar ao inimigo das nossas almas. Então devemos ter muito cuidado, irmãos, porque isso daqui é muito sério, E depois, o final vai dizer assim: e a verdade os libertará. E ele nos liberta, irmão, do quê? Do que nós estamos falando? Nós estamos falando dos pecados, da condenação, da ignorância espiritual, Nós estamos falando da escravidão interior. Nós estamos falando, irmão, de tudo aquilo que nos afasta de Deus, tudo aquilo que está contra a vontade de Deus.
Então, estar na verdade, e essa verdade vai te libertar, é para que você seja livre. Jesus, quando veio, passou pela cruz do Calvário, venceu a morte, ele deixou agora o acesso, o sacrifício já foi feito, irmãos, o sacrifício perfeito já foi feito. O que nós temos agora é de estar com Cristo, viver com Cristo e cada vez mais parecer com Cristo. Esse é o nosso versículo de hoje, né? Que Deus abençoe a todos. Não esqueça de clicar aqui no nosso canal para estar recebendo todos os dias o versículo da palavra de Deus. Amém? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.